E o pau quebrou recentemente, galera, entre o Mano e o Kleber Gladiador. Durante uma transmissão no canal do Benja, o Mano e o Kleber Gladiador quase saem na mão. O Mano deu uma opinião que não agradou muito o Kleber Gladiador, que partiu pra cima do Mano e os dois tiveram um bate-boca feio. E nesse vídeo você vai ver todos os detalhes, tudo que de fato aconteceu. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Mas a opinião de cada um, né, Benja? Eu acho que o jogador muitas vezes ele fica mais ofendido ainda quando é um ex-atleta que tá fazendo a crítica. E o Clebão, ele tá ligado nessa parada aí, porque quando parte de um jornalista, o Benja, o jogador até releva, fala, esse maluco não jogou, esse maluco não tá ligado qual é que é, porque muitas vezes o jogador ele tenta se defender através disso daí. O que eu também acho ridículo, porque, por exemplo, você não precisa ser um cozinheiro profissional para chegar num restaurante e reclamar que teu prato veio ruim. A carne veio esturricada, o arroz veio duro, enfim. O exemplo não cabe não, mano. Pelo amor de Deus, que exemplo nada a ver, mano. Mas como nada a ver? O cara perde um gol feito embaixo da trave. Você fala, esse gol até meu vô faria. Você já teve lá? Você já teve no campo? Você sabe quantos segundos você tem pra pensar? Que segundos? Isso daí é o discurso corporativista. Esse é o discurso corporativista e ridículo. Porque é o que eu falei do cozinheiro. Você não precisa ser... comparar com a comida. A comida você tá... Ao contrário, você pode comparar com qualquer coisa. Tem um mosquito aqui, você tá provando a comida. Você não sabe chutar a bola. A mesma coisa que não sabe chutar, você empurrar uma bola embaixo do gol, igual a escala David, que o cara perde os gols. É esse tipo de... Você vendo na televisão, você não sabe... Mas é que tá. Esse é o tipo de argumento, Benjamin. Por exemplo, é igual o cozinheiro. O cozinheiro fala, você não sabe a pressão que tá lá, quantos pratos eu tenho que soltar. Eu sei do gosto, eu tô me alimentando, eu sei o gosto. Não importa, mas é que tá. Você sabe o gol que é fácil de fazer e você sabe o gol que é difícil de fazer. Você não é retardado. Você não é retardado. A mesma coisa, mas é que tá. Você leva o teu carro numa concessionária, você não é mecânico profissional. Tá, você não é mecânico profissional. Você vai andar com a porra. Você leva o carro numa concessionária. O carro ele volta com defeito. Você nunca chutou a bola. Ouve. O negócio é o seguinte: você já consertou um carro na tua vida? Quantos motores você desmontou na tua vida? Vamos lá. Quantos motores? Mas espera aí, ô cidadão, quantos motores você já desmontou na tua vida? Se o carro você chegar lá, por exemplo, você chega lá, não importa, aí que tá. É esse o tipo de discurso ridículo que muitas vezes o jogador dá pedido. Tá errado. Mas é verdade. Tá errado, porque o negócio é o seguinte, se você tá reclamando de uma atividade profissional, de um cara que tá ali para você julgar o serviço do cara, por exemplo, eu não sou mecânico, eu levo meu carro numa concessionária apresentando um defeito, esse defeito permanece quando eu vou retirar o carro, eu vou criticar, da mesma forma, eu tô vendo um jogador dentro de campo, eu não posso falar então que o cara é bom, que o cara é ruim, pelo fato de eu não ter sido atleta profissional, esse discurso é patético, Kleber, é patético. Da mesma forma que eu vou num restaurante, se o cara faz um prato que eu não gosto, eu posso reclamar do você vai saber o gosto dela, se ela é boa, da mesma forma que eu tô vendo um jogo, eu posso analisar se o cara é bom ou ruim. Você não sabe a velocidade que a bola vem. Você não sabe o quanto segundos o cara tem pra se você for usar esse argumento, se você for usar esse argumento patético, o cozinheiro vai falar, você não sabe quantos graus tá na minha cozinha, você não sabe quantos pratos eu tive que soltar e eu tô sofrendo pressão lá dentro. Esse tipo de argumento é patético. Para, é idiotice. É patético. Bom, enfim, vamos lá. Para complementar com relação ao Roger Flores e o Gabigol. Muitas vezes o jogador ele fica putinho, porque, por exemplo, o jornalista ele faz uma crítica com relação ao desempenho do jogador. E o jogador ele se escora naquele negócio. Mas o cara nunca chutou uma bola, que é o que o Kleber tá falando aí, para falar, o cara não sabe o que ele tá falando. Agora, quando um ex-atleta critica, Benjamin, é peso 10. Porque é um cara que já esteve dentro de campo, e aí os caras ficam doidinho justamente pelo que o Kleber tá falando. Você não sabe a pressão que tá lá dentro. Ninguém colocou uma arma na cabeça do jogador e falou, torna esse jogador profissional. O cara optou por isso. E se ele sabia, quando ele resolveu se profissionalizar na profissão, ele não pode dar esse tipo de chilique. Porque tem um monte de gente gritando na minha orelha e eu perdi o gol. Foda-se. Ele quis virar atleta profissional e ele sabia disso. Todo mundo que vai atuar numa determinada profissão, não houve ali, uma arma na cabeça e falou, vira profissional disso daí. Qual foi a crítica do Roger? Que ele falou, o que foi do Gabigol, Benjamin? Que Estão discutindo os dois, não sabem nem o motivo da crítica, cara. Independente da crítica. O Mano deu ali uma opinião que não agradou tanto o Kleber,
e partiu pra cima do Mano, que acabou também se defendendo e os dois trocaram farpas ao vivo. Não, eu sei o independente da crítica. Não, mas independente da crítica, ele pode achar o Gabigol arrogante, ele pode achar o Gabigol mau jogador, é a opinião dele. Na parte física pra falar do cara, é isso que o Gabigol tá falando. Não, mas o Kleber, mas eu tô discutindo o macro, eu não tô discutindo a crítica específica em si. Ele pode criticar a parte física, ele pode criticar a parte técnica, ele pode criticar a parte comportamental. Opinião é opinião. Ele tem que ouvir também. Exato. O cara vai responder. Mas é isso que eu tô falando. Ô Kleber, eu não sou contra nenhum dos lados. Eu acho que o cara que trabalha na mídia, ele pode dar a opinião dele do jeito que ele quiser. Porém, é aquele negócio, é igual o cara subir na bola, velho. O cara que sobe na bola, ele tá correndo o risco de tomar uma bordoada e ser mandado no alambrado. E eu acho que o cara tem o direito de subir na bola e fazer o que ele quiser. Só que tem uma consequência. É a mesma coisa, o cara que trabalha na mídia, ele pode falar o que ele quiser. Só que essa fala dele tem uma consequência. Ele pode tomar uma resposta invertida, como o Gabigol também deu. E eu acho que isso daí tá tudo bem. Eu não acho que tem que ter polêmica por causa disso. São opiniões. Mas o Gabigol, pelo que eu tô entendendo, o Gabigol, em momento algum, falou que ele não pode criticar. Só questionou, só respondeu a crítica dele. Agora, ele pode criticar qualquer um pode, só que vai ouvir como ele ouviu. Só isso. Agora, não então, é que você... Aí você fala... Tá okay. Não, então, mas você falar que o Gabigol não aceita. Não é questão de aceitar ou não. Quando você fala uma coisa, eu tenho o direito de responder do jeito que eu achar melhor. Sim, e nesse ponto nós concordamos. O que eu disse, Kleber, é que muitas vezes o jogador, ele não admite quando um ex-atleta critica a classe. Ele admite, por exemplo, um jornalista, porque ele tem como atenuante aquele argumento que eu falei anteriormente. Mas o cara não foi profissional. Esse cara nunca jogou. Então deixa eu falar porque tá falando bosta. Agora, quando é um ex-atleta que passou pelo que ele passa, o cara não admite a crítica. Quantos jogadores, Kleber, você já viu ficar puto, por exemplo, com um ex-atleta quando vai lá e critica a atitude do cara por algum motivo? Os caras ficam putos, mano, porque tem aquele código de ética. Até ontem você jogava e agora tá metendo o pau porque você tá na mídia. Os caras ficam putos, claro que ficam. Cansei de ver. O Ed feito. O Ed feito. Vai sair dessa discussão. Fala. O Ed Feitosa do canal do Ed manda superchat. Mano, sua comparação é burra. Tanto no caso do restaurante quanto no do mecânico, você é cliente. No futebol, você seria um crítico de restaurante. Alguém que deve conhecer, não apenas opinar. Aí que tá, por exemplo, o torcedor ele é um cliente, Benjamin, ele tá vendo o espetáculo, ele tem total direito de falar, esse gol até eu fazia. O cara muitas vezes, o cara é um atleta de várzea, o cara muitas vezes, ele não foi um atleta profissional, mas ele sabe chutar uma bola. E esse tipo de argumento que deixa o jogador ofendidinho, pra mim é ridículo. Assim como o seu superchat, Edwin. Mas é sua opinião, eu respeito. Ele é crítica, o cara foi muito bem. Você não é cliente, você é crítico da profissão, da área, você tem que entender do assunto. Se você claro que não. Calma aí. Se você quer criticar uma alimentação, um restaurante, você tem que entender do que você está criticando. Agora, se você é cliente, é crítico. Você pode não aceitar, não pagar, reclamar. Agora, você está fazendo uma crítica de uma Não, mas eu não entendi. Comenta abaixo o que você achou a respeito dessa história toda. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.